Página 62 agora, questões. Quais questões? Vamos ver. Questões 2 e 5. E vamos fazer a 7 também, porque a 7 é a questão da tarefa. Eu copiei e colei lá no formulário de vocês. A questão número 7 da página 62. Então a gente vai fazer ela também. Questão 2. Caiu lá na UFSCar. Supõe um organismo diploide em que 2N é igual a 4. Então, ela tem 2 pares de cromossomos. Certo? Já que 2N igual a 4, N igual a 2. Então, ela tem 2 cromossominhos que na célula diploide estão em pares. E a existência de um gene Azão em um dos pares de cromossomos homólogos e de um gene Bzão no outro par de homólogos. Um indivíduo heterozigoto para os 2 genes formará. Então ele falou meio enrolado para ver se te confundia, mas você já viu um monte de videoaula, tá lendo o livro, e daí você já sabe, né? Que não é bem assim. Então ele falou que uma célula 2N igual a 4. Então N igual a 2. N é sempre o número de cromossomos. Por isso que a gente diz que uma célula 2N é diploide. Porque ela tem pares de cromossomos. E uma célula N é haploide. Que ela tem só um de cada cromossomo. Geralmente o haploide é o gameta, tá? Espermatozoide ou óvulo. Diploides são células somáticas, células do corpo. Então vamos lá. Se o 2N é igual a 4, ela tem 2 cromossomos homólogos. 1, 2, 3, 4. Beleza? Em um cromossomo nós temos o gene Azão. No outro, o gene Bzão. Aí ele fala: um indivíduo heterozigoto para os 2 genes formará. Então o indivíduo é heterozigoto. Se os genes estão em cromossomos diferentes, eles vão se segregar independentemente, formando todas as combinações possíveis. Então, quais células haploides esse indivíduo pode formar? Então, vai seguir o que a gente viu lá naquela questão inicial lá, em que a gente falou um pouquinho de meiose, que foi a questão 2. Lá da página 60. Então ele vai poder formar. Ele está perguntando de proporção, não está falando de células, número de células, tá? Então ele vai poder formar Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão, Azinho Bzinho. Vai poder formar esses 4 tipos de gametas. Na proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Ele é um heterozigoto. Nossa Senhora. Meu reumatismo estralou agora. Vou pegar a tampinha. Vamos ver. Questão 2, página 62. Letra D. 4 tipos de gametas na proporção 1 para 1 para 1 para 1. Beleza? Beleza. Questão 5. Um casal cujo homem tem sangue tipo A, RH positivo, e a mulher, vou ler aqui de pertinho, e a mulher O, RH negativo,
teve o primeiro filho com sangue tipo O, RH. Ué, Ah, tá. É que aqui no meu tablet não apareceu o negativo, não. provavelmente aí no PDF de vocês também não vai ter aparecido, né? Mas enfim. O filho com sangue tipo O, RH negativo, aqui no livro impresso. No PDF não tem o negativinho. Bom, se vocês não fizeram, por conta disso, a gente vai fazer junto agora. A probabilidade de um segundo filho ter o mesmo genótipo do primeiro é de... Então vamos lá. O homem tipo A, isão A alguma coisa, RH positivo, RH alguma coisa. E uma mulher O negativo, R'inho, R'inho. Esse R'inho é tudo de bom, né, gente? Parece um S. O primeiro filho nasceu, então, first, nasceu com sangue tipo O, igual da mãe, RH negativo. Então, se a gente for pensar heredogramicamente, eu já vou saber que o pai é duplo heterozigoto. Porque, né? Certo? Se o filho é duplo homozigoto, um dos genes recessivos tem que necessariamente ter vindo do pai, já que o outro veio com certeza da mãe. A probabilidade de um segundo filho ter o mesmo genótipo do primeiro é de... Então aí a gente faz o cruzamento, né? Vamos fazer o quadro de Punnett lá. Isão, opa! Isão A é rão. Isão A é rinho. Izinho é rão. Izinho é rinho. E aí o da mãe é mais fácil, né? Izinho é rinho. Isão A, izinho, é rão, é rinho. Não. Isão A, izinho, é rinho, é rinho. Não. Izinho, izinho, é rão, é rinho. Não. Izinho, izinho, é rinho, é rinho. Ah, esse... Quantos por cento de chance? 1/4 ou 25% de chance. Que é a letra B. 25% de chance. Fechou? Aqui, pessoal. A imagenzinha lá que eu falei para vocês do crossing over, da permutação, da troca de trechos entre os cromossomos homólogos durante a divisão da meiose, certo? Que a gente vai ver posteriormente. Então, por isso que eu digo para vocês que é legal dar uma revisadinha em meiose aí. Questão 7. Ah, professor, mas não tinha falado para fazer a 7, mas eu passei na tarefa. A questão lá da tarefa era a questão 7. Teve uma questão da tarefa que era sobre doação de sangue do tipo RH nulo e do falso O. Já vou adiantar para vocês. O sangue RH... Bom, naquele vídeo lá do tubarão ele falou, né? O sangue RH nulo ou RH dourado, ele não tem nenhuma proteína RH. Ah, mas o RH negativo também não tem proteína RH. O complexo RH são 64 proteínas. E o RH negativo, ele não tem uma delas. Certo? Essa é a diferença entre o RH positivo e o RH negativo. Todas as outras proteínas, o RH negativo tem na superfície da hemácia dele. O RH nulo não tem nenhuma.
Então, se um sangue RH negativo chegar lá, uma hemácia RH negativa, o sistema imunológico do indivíduo RH nulo vai interpretar aquelas proteínas da superfície da hemácia como antígenos, como inimigos, e vai produzir anticorpos contra ela e vai destruir essas hemácias, causando hemólise ou aglutinação, que vai gerar um problema para esse receptor aí RH nulo ou sangue dourado, ao receber sangue tanto RH negativo quanto RH positivo. Então ele só pode receber sangue RH nulo. Que coisa, né? E só tem 45 pessoas no mundo com esse sangue. E o falso O? O fenótipo Bombaim. É a mesma coisa, pessoal. Por que ele não pode receber de sangue tipo O? Porque, pessoal, a hemácia do sangue tipo O, do sangue tipo A, do sangue tipo B e do sangue tipo AB. Vamos fazer colorido, né? Tem cores aqui, por que não usá-las? Então, o sangue, a hemácia tipo A, vai ter lá as proteíninhas do tipo A. O sangue tipo AB também vai ter as proteíninhas do tipo A. O sangue tipo B vai ter as proteíninhas lá de superfície da membrana do tipo B. Mas o AB também tem. Também tem. E o O? O O não tem nenhuma. Só que, pessoal, olha só, essas proteínas, elas têm uma base. Vamos pensar em uma casa, né? Pra você pôr a caixa d'água, você tem que ter uma estrutura. É a mesma coisa aqui. É a tal da proteína H, que serve de base para essas proteínas aqui, tanto A quanto B, quanto nenhuma aqui. O O não tem nem A, nem B, nem AB. Mas ele tem a proteína H. E o fenótipo Bombaim? Ele tem nenhuma. Por quê? Porque ele não tem a proteína H lá para segurar. Então ele pode ter o genótipo para A, pode ter o genótipo para B, pode ter o genótipo para AB e pode ter o genótipo para O. Ele não vai ter nenhuma proteína desse tipo aqui na superfície. Por quê? Porque ele não tem a proteína H. Ele é Hzinho, ele não produz essa proteína H. Então ele não tem uma proteína aqui que sustente as proteínas do grupo AB. Entenderam? Legal. Então se eu pegar uma hemácia lá, o fenótipo Bombaim lá passou mal, teve um acidente, foi atropelado, perdeu sangue, precisa de uma bolsa de sangue. Ele vai precisar que alguém com esse fenótipo Bombaim doe para ele. Porque se ele receber o sangue tipo O, essas proteínas H vão atuar como antígenos. E o sistema imunológico desse indivíduo aqui vai se sensibilizar e vai produzir anticorpos contra essa proteína H. E esses anticorpos vão destruir essas hemácias, causando hemólise, ou seja, quebra dessa hemácia, ou aglutinando-as. Isso é um problema, certo? Então é isso porque que o RH nulo só pode receber de RH nulo e o Bombaim só pode receber de Bombaim. Por conta dessas proteínas de superfície aí, para não dar uma reação antígeno-anticorpo. Agora vamos ver a questão 7, lá da Unicamp, da página 62. Considere duas linhagens homozigotas de plantas, uma com caule longo e frutos ovais, e outra com caule curto e frutos redondos.
Então vamos anotar isso aí. Os genes para o comprimento do caule e forma do fruto segregam-se independentemente, ou seja, eles estão em cromossomos diferentes. Em cromossomos homólogos diferentes. O alelo que determina caule longo é dominante, assim como o de fruto redondo. Então vamos ver, a primeira planta, caule longo, dominante. Linhagem homozigota, então, caule longo, fruto oval. A outra, caule curto, fruto redondo. Elas vão se cruzar. Essa daqui é caule longo, fruto oval. Caule curto, fruto redondo. Fechou? Então, esse é o genótipo dos indivíduos parentais. De que forma podem ser obtidas plantas com caule curto e frutos ovais a partir das linhagens originais? Explique indicando os cruzamentos. Utilize as letras azão, azinho para o comprimento do caule e bezão, bezinho para a forma dos frutos. Bom, isso daí a gente já fez, né? Uai, mas, professor, é impossível. Uma planta com caule curto e fruto oval do cruzamento desses homozigotos, se esse cruzar com esse, vai nascer 100% heterozigoto, ou seja, 100% de planta de caule longo e fruto redondo. Sim, em F1, mas ele não falou quantos cruzamentos você vai fazer. Então aí você vai pegar F1 e vai retrocruzar entre eles. É isso que ele quer que seja feito. Então vamos fazer. Então, cruzamento 1. Azão, azão, bezinho, bezinho, cruzando com azinho, azinho, bezão, bezão. Nós vamos obter uma F1 100% azão, azinho, bezão, bezinho. Acho que não precisa fazer esse cruzamento, né? Azão, bezinho com azinho, bezão vai dar sempre esse resultado aqui. E aí a gente pega F1 e cruza os heterozigotos. Professor, você poderia ter falado pra gente que era a questão do livro, né? Que daí a gente já ia poder ver a resposta e tal. Verdade, né? Eu não lembrei disso. Devia ter avisado vocês. Quando a gente faz esse cruzamento, o que a gente obtém? Precisa fazer de novo esse quadro de Punnett? Pessoal, vai ser aquele quadro de Punnett que a gente viu do cruzamento de um duplo heterozigoto quando estava descrevendo o experimento de Mendel. Vai ser o mesmo quadro de Punnett que a gente fez quando estava realizando a questão de número 4, lá da página 60. Certo? Que é um cruzamento entre duplo heterozigoto. Um cruzamento entre duplo heterozigoto, nos casos de segregação independente, dessa forma que está aqui, em que temos genes dominantes e recessivos, vai ser sempre 9 para 3 para 3 para 1. 9 em que o fenótipo dos dois alelos é o dominante, 3 em que o primeiro é recessivo e o segundo é dominante, 3 em que o primeiro é dominante e o segundo é recessivo, e um duplo homozigoto. Certo? Que é o que a gente queria, né? Que é o que a gente queria. Porque a pergunta é: de que forma podem ser obtidas plantas com caule curto e frutos ovais? Então essa planta aqui, ó, esse duplo homozigoto, azinho, azinho, bezinho, bezinho, é de caule curto e fruto oval. Beleza?
Se vocês tiverem alguma dúvida, aí me manda uma mensagem, mas é porque a gente já fez exaustivamente esse cruzamento, então vamos já deduzindo as coisas. Certo? Então, cruzando os indivíduos de F1 entre eles, eu vou ter uma chance em 9, 12, 13, 14, em 16. Uma chance em 16 de obter uma planta de caule curto e fruto oval. B. Em que proporção essas plantas de caule curto E fruto oval são obtidas? 1/16. Ué, professor, como assim? Como você sabe? Ué, eu obtive 9 plantas de caule longo e fruto redondo, 3 plantas de caule curto e fruto redondo, 3 plantas de caule longo e fruto oval e uma planta de caule curto e fruto oval. Então, 9 mais 3, 12 mais 3, 15 mais 1, 16. Então, eu tenho 16 possibilidades. Uma possibilidade em 16. 1/16. Nossa, que número será que eu queria fazer aqui? Era um 16. Pronto. A possibilidade de obter esse indivíduo de fruto de caule curto, fruto oval, é 1/16. Que vai dar 25, 12,5, 7 e pouquinho, menos 6,10% de possibilidade, né? 1/16. Ok, gente? Então, eram essas questões que eu queria resolver com vocês. E aí a gente vai dando continuidade. Os próximos assuntos são interações entre genes. Vamos ver se a gente consegue trabalhar isso hoje ou na próxima semana para também não ficar muita coisa.